A IAPV-TV apresenta Além da Letra. Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento com a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos compartilhar, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 26, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Meus queridos, uma das grandes experiências que nós temos vivido nessa obra é a doutrina de corpo. E nós vemos aqui nesse texto, no Evangelho de João, no capítulo 20, uma experiência de um servo chamado Tomé, que nos ensina muito sobre essa doutrina que nós temos vivido na Igreja Fiel do Senhor. A Bíblia diz que os discípulos estavam simplesmente com medo, estavam inseguros, porque para eles Jesus havia morrido e tudo havia acabado. Mas a bênção que a palavra nos conta aqui é que Jesus estava vivo. Jesus está vivo. E eles tiveram uma experiência de ver o Senhor ali aparecer para eles. Jesus havia morrido, mas já havia ressuscitado. E quando Jesus visita os discípulos ali reunidos, a primeira coisa que o Senhor faz, nós vemos aqui no versículo 19, é desejar paz a eles. Ou melhor, o Senhor não desejou paz, o Senhor deu paz a eles. O Senhor chegou dizendo: paz seja convosco. E se você for acompanhar no versículo seguinte, no 20, o Senhor diz: paz seja convosco de novo. O Senhor deu paz dobrada a eles. Meus amados, essa é a experiência que nós temos vivido em cada culto. Quando nos reunimos como igreja, e muitas vezes chegamos aflitos em um culto, chegamos inseguros, com medo de alguma coisa, com tudo que a vida às vezes tem causado, e nós nos reunimos na presença do Senhor, nós temos recebido uma paz dobrada todos os cultos. Chegamos muitas vezes em lutas, mas saímos sempre com as vitórias, saímos sempre com a bênção do Senhor. Após cada culto, a cada reunião, quando estamos juntos, o Senhor vem e derrama a paz dele para nós. É uma paz dobrada, é uma paz que acalma a nossa alma, que consola a nossa alma, e é uma paz que gera salvação nas nossas vidas. Isso nós glorificamos o Senhor por essa paz dobrada. É por isso que os crentes e a igreja se cumprimentam com a paz do Senhor, porque é uma paz que o Senhor tem nos dado, e Ele mesmo disse: deixo-vos a paz vos dou, não dou como o mundo dá. É uma paz que nós temos independente das circunstâncias. E por isso nós podemos nos cumprimentar com a paz do Senhor, porque a cada culto que temos nos reunido, o Senhor tem dado uma paz dobrada aos nossos corações. Eu lembro um dia em que ministrávamos uma palavra sobre paz em um culto, e nós dizíamos ali que era um culto que o Senhor estava derramando a paz. O Senhor nos deu essa revelação nesse culto. E nós falamos sobre paz no culto, a paz que o Senhor dá à igreja dele, a paz que o Senhor dá aos servos dele. E quando terminou o culto, eu fui atender um visitante, e ele disse para mim que havia ligado para um dos irmãos da igreja, um dos obreiros da igreja, e falado: me leva para a igreja hoje, porque eu preciso de paz. Foi a frase que ele usou. E quando ele chega no culto, ali o Senhor já revela que era um culto em que o Senhor estaria dando paz, uma paz dobrada, essa paz que os discípulos receberam. Mas, meus amados, há algo importante aqui também nesse texto que vale nós destacarmos, que foi a experiência de Tomé. A Bíblia diz que quando os discípulos receberam essa paz, Tomé não estava presente. E nós já conhecemos toda a história de Tomé. E ele disse ali, quando os discípulos contaram toda a experiência que o Senhor havia ressuscitado e havia visitado eles ali, Tomé disse: eu só acredito vendo, só se eu ver e se eu tocar, eu vou acreditar. Era o jeito de Tomé, é o jeito dele, e foi assim que ele tratou aquela experiência com os discípulos. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou novamente ali
a visitar os discípulos. E nós lemos o texto, no versículo 26 diz, e 8 dias depois, foi quando o Senhor pela segunda vez visitou os discípulos. E ali Tomé estava, e ele pôde receber a bênção que ele havia perdido no primeiro encontro, na primeira visita do Senhor. E o curioso é que Tomé, quando ficou sabendo da experiência dos discípulos, ele disse, se eu não ver e se eu não tocar, eu não creio. E quando o Senhor vai falar com ele, o Senhor inverte. O Senhor diz, Tomé, primeiro toca e depois você vai ver. Porque, meus amados, muitas vezes nós queremos ver a bênção do Senhor primeiro, antes de querer tocá-lo com adoração, com oração, com louvor. E você que está assistindo essa mensagem nesse momento, está precisando de uma bênção, você quer ver a bênção do Senhor na sua vida, a palavra de Deus para você hoje é, primeiro, toque o Senhor, vá à casa do Senhor, busque uma bênção, coloque a sua vida diante dele, vá aos pés do Senhor, vá ao altar do Senhor, vá à igreja, se reúna com os discípulos, porque foi o que o Senhor inverteu na vida de Tomé. Tomé disse, se eu não ver e eu não tocar, o Senhor, Tomé, primeiro você vai tocar e depois você vai ver. E Tomé teve essa experiência, e o texto que nós lemos no versículo 28, ele diz, Senhor meu e Deus meu. 2 vezes. É a experiência de corpo, é a igreja do Senhor. E meus amados, vale nós destacarmos aqui também, já no final dessa mensagem, que Tomé, ele recebeu a bênção na segunda visita do Senhor aos discípulos, porque ele estava com os discípulos, ele estava com a igreja do Senhor. Repare que o Senhor voltou 8 dias depois, mas depois da primeira visita o Senhor não marcou, o Senhor não disse eu vou voltar outro dia, 8 dias depois. O Senhor não colocou a data aos discípulos, foi um tempo e o Senhor voltou e Tomé estava ali. Outra coisa que vale nós entendermos é que o Senhor não foi onde Tomé estava, mas Tomé decidiu estar com os discípulos naquele dia e ele foi abençoado, e quando Jesus voltou, 8 dias depois, ele teve essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. Meus amados, e qual vai ser a nossa posição? Jesus, ele foi aos céus, mas ele voltará. E o momento do breve, o momento que estamos vivendo é agora. E qual vai ser a nossa posição? Hoje muitos têm desvalorizado a igreja do Senhor. Muitos desigrejados, se nós formos ver o censo, existem muitos crentes hoje sem igreja. Pessoas que muitas vezes não querem obedecer ao Senhor, não querem pagar um preço, não querem primeiro tocar para depois ver a bênção, estão fora. Mas e você? Aonde você vai estar? Aonde nós estaremos? Eu, você, onde nós estaremos quando o Senhor voltar? Tomé estava com os discípulos. Na primeira vez, ele acabou não recebendo aquela paz dobrada que o Senhor deu. Mas depois ele recebeu a paz do Senhor ali, porque ele decidiu estar com a igreja. O Senhor não avisou, foi um tempo. E glória a Deus que ele estava ali e pôde ter aquela experiência com Jesus. E a palavra para as nossas vidas hoje é essa. Vá à igreja, busque o Senhor. Por mais que seja difícil, vamos viver essa comunhão. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus circula num corpo, numa igreja. É na igreja, na casa do Senhor que nós devemos estar. Qual vai ser a nossa postura nessa última hora? Jesus voltará. Aqui ele voltou sem avisar o dia, sem avisar que voltaria 8 dias depois. E Tomé, glória a Deus, estava ali com os discípulos. E louvado seja o nosso Deus, que eu, você, possamos estar juntos na igreja fiel do Senhor, servindo a Ele. E quando Ele voltar, nós vamos receber essa bênção de participar das bodas do Cordeiro e cantar louvores a Ele eternamente. A paz do Senhor Jesus. Você assistiu Além da Letra, a palavra de Deus revelada ao seu coração. Para ver mais mensagens, acesse o site igrejadeatospedravivacom e também as redes sociais.